Então, de volta, pessoal, continuando aqui com a nossa lição 13, bora lá para o nosso tópico 13C, projetar ataques de injeção. Objetivos abordados do exame, item 2.2, em um dado cenário, realiza o reconhecimento ativo, item 3.3, em um dado cenário, pesquisa vetores de ataque e realiza ataques baseados em aplicativos, item 3.5, explica ataques e vulnerabilidades comuns em sistemas especializados. Vamos à nossa introdução. A maioria dos sites atuais são criados usando aplicações web. Elas são os principais alvos de ataque. Dois dos tipos mais comuns de ataques usados contra aplicações web e aplicativos aqui são injeções de código e directory transversal, que vai ser basicamente o que a gente vai comentar nessa aula. Identificar vulnerabilidades de SQLi. Um dos tipos mais comuns de injeção é a injeção de SQL, e por esse motivo a equipe deve testar essa vulnerabilidade. Em um ataque de SQL, você pode modificar uma ou mais das 4 funções básicas de consulta SQL, que seria basicamente lá o tal do CRUD, né? Do create aqui, do read, update e delete, que seria essas 4 aqui. Eu sempre lembro do CRUD, que é mais fácil, né? Aqui ele traz selecionar, inserir, excluir e atualizar. Ao incorporar um código em uma entrada do aplicativo web, fazendo com que ele execute seu próprio conjunto de consultas usando SQL. O método mais simples e comum para identificar possíveis vulnerabilidades de injeção SQL em um aplicativo web é enviar um apóstrofo simples e em seguida procurar erros. Isso é chamado de método de aspas simples, ora fala apóstrofo, ora fala aspas. Aí saber, né? Se um erro for retornado, observe se ele fornece detalhes de sintaxe SQL que possam ser usados para construir uma consulta de injeção SQL mais eficaz. Certas APIs de aplicativos web também permitem que você empilhe várias consultas na mesma chamada. Isso pode ser útil para injetar novos tipos de consulta no tipo de consulta existente para um formulário. Ele está falando daqueles join, desses union aqui. No material mesmo lá do livro oficial, ele traz isso, mas como vai ter lab, não aprofundei muito aqui em trazer isso não. Por exemplo, SQL tem um operator aqui, union, que combina os resultados de 2 ou mais instruções select. Esse operador permite obter dados de outras tabelas que podem não ser diretamente expostos pelo aplicativo. Essa parte de SQL Injection, para ser bom em SQL Injection, tem que manjar de banco de dados. E aí você tem que estudar banco de dados, né? Estudar a linguagem SQL lá para você entender e brincar um pouquinho. De toda forma, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem, para quem depois, sei lá, não pegar lab ou achar que não precisa de lab, enfim. Aí ele trouxe esse exemplo aqui, né? Select asterisk from users where username, Bob and password seria password aqui. No campo de nome de usuário, no formulário de login, insira um apóstrofo e pressione o botão enviar. Sem a validação de entrada adequada, a consulta SQL pode ser enviada como? A mesma coisa aqui, ele tirou lá o Bob, acho que é isso mesmo. E ele colocou um outro apóstrofo, né? Ele tirou o Bob e colocou um aqui. Vocês podem ver, tem 1, 2, 3. E aqui só tinha 2. Ele adicionou mais um. Como o apóstrofo não é uma entrada válida para o campo de nome de usuário, o servidor pode responder com o erro e revelar seu formato de consulta ou outras informações úteis sobre o banco de dados, incluindo o nome de consulta. Ele pode falar assim, tem um sintaxe esperado, não sei o que lá, SQL error, ou o nome do banco, enfim. Aí você fala assim, opa, esse negócio está sendo jogado lá para o banco de dados. Quem respondeu isso aqui não foi a aplicação, foi o banco de dados. Por isso você fala, que está vulnerável ao SQL Injection. A resposta também pode revelar onde injetar parênteses de abertura ou fechamento na consulta para concluir corretamente sua sintaxe, que eu acho que é mais difícil. Outra maneira de executar uma consulta sintaticamente correta é usar um valor que é sempre verdadeiro, como 1 igual a 1, e depois usar o recurso interno para inserir comentários embutidos na consulta ingerindo esses caracteres aqui, ó. Seria tracinho, que é um comentário. Ele basicamente vai ignorar tudo que está depois disso aí. O SQL ignora tudo que segue os caracteres de comentário, como acabei de falar. Então, para juntar tudo, insira a cadeia de caracteres apóstrofo, espaço, or, 1 igual a 1, menos, menos, no campo nome de usuário. A consulta SQL vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai selecionar todo mundo onde o usuário for igual a true. Que 1 igual a 1 aqui é true. Então ele vai ser vazio ou true. E aí, como vazio tanta coisa que o or basta ter um verdadeiro, ele tem um verdadeiro, então esse aqui vai ser verdadeiro, ele vai retornar muito. A sintaxe SQL agora está correta, o banco de dados não retornará um erro se a instrução SQL foi enviada para ele. Em vez disso, o banco de dados retornará todas as linhas do usuário, pois a instrução 1 igual a 1 é sempre verdadeira. Tudo que houver após os caracteres de comentário, no caso seria isso aqui, não vai ser executado. E esse apóstrofozinho aqui é só para fechar a parte lá do comando do SQL. Identificar vulnerabilidades SQLi. Há casos em que algumas técnicas não funcionarão, uma vez que dependem das informações exibidas
pelo aplicativo web. Uma Blind SQL Injection, que seria uma injeção de SQL às cegas, é a injeção de SQL quando a resposta da aplicação web não contém o estado da consulta. Um teste simples a ser realizado quando você suspeita que um aplicativo web é suscetível ao Blind SQL seria tentar separar os tempos com valores que são sempre verdadeiros. Igual a 1 aqui e falso igual a 2. Nas consultas e ver se algo muda na resposta da aplicação web. Isso é conhecido como Boolean Based Blind SQL. Então, quando tiver essas consultas aqui para ser verdadeiro e falso aqui, ó, então você vai saber que está chamando aqui desse Boolean Based Blind SQL. Como alternativa, adicionar um tempo de atraso à consulta, ele vai ser o time based aqui. Você vai colocar um wait for delay. Então, se isso chegou no banco de dados, ele não está retornando nada, você coloca assim, wait for delay. Então, se a aplicação, ela esperar esse tempo que você colocou, depois ela rodar e retornar, mesmo que ela retorne vazio, você fala, opa, tá chegando alguma coisa lá. Tá tendo alguns filtros aqui, mas tá chegando alguma coisa lá. Atravessar arquivos usando entradas inválidas. A gente ia falar do famoso directory traversal. É traversal, eu achava que era transversal, mas não é transversal. Que vai ser a prática de acessar um arquivo em um local que o usuário não está autorizado a acessar. O exemplo mais simples de directory traversal envolve o envio de uma solicitação de comando contra barra ou barra para a aplicação ou API, que então atravessa um diretório PY de cada um desses comandos. O directory transversal é mais eficaz quando é possível percorrer todo o caminho até a raiz para executar basicamente qualquer comando ou programa ou qualquer passo do computador. Aí isso é lindo, né? Só correr para abraço. Servidores web configurados corretamente filtrarão a entrada não confiável conhecida como conjunto de caracteres do directory traversal. E aí que você faz o quê? Algumas coisinhas para burlar isso aí. O filtro pode tratar a entrada de alguma forma ou apenas bloquear a solicitação por completo. No entanto, você pode ignorar esses filtros codificando caracteres em hexadecimal. É isso mesmo que eu tinha falado, ó. Que é você fazer esse porcentagem, alguma coisa aqui, equivale a ponto e tal. Que era o exemplo da aula passada. Que eu tinha comentado alguma coisa e tinha esquecido. Mas é hexadecimal mesmo aí. E aí, em vez de navegar para site example barra Windows System, tal, você coloca esse stand de coisinha aqui e aí vai, né, fazer, pode ser que funcione. Você pode até mesmo realizar a codificação dupla de caracteres para contornar os filtros que levam em conta a codificação simples. Por exemplo, você pode codificar o próprio símbolo do porcentagem aqui, que é porcentagem 25 em hexadecimal. Então, em vez de usar porcentagem 2E para um ponto, seria porcentagem 25 2E. E aí fica grande pra caramba aqui, esse comandinho aí. Então, são as formas que a gente vai entendendo de como burlar as coisas aí. Você que tá do outro lado, sabendo como burlar, você já vai saber como se defender. Continuando aqui ainda, tem a parte do byte nulo, que vai ser um caractere com valor de 0, que é usado na maioria das linguagens de programação para indicar o término de uma cadeia de caracteres. Com o byte nulo envenenado, você pode usar esse caractere de terminação para explorar um aplicativo web que não trata adequadamente os terminadores nulos. A representação hexadecimal do byte nulo venenoso é porcentagem 00. Esse byte nulo é compatível com diferentes ataques, incluindo o directory traversal. E aí traz aqui um exemplo. Suponha que o aplicativo web permita que os usuários recuperem qualquer arquivo no diretório /var/www que tenha a extensão .php e nada mais. Mesmo que você possa atravessar o sistema de arquivos para sair deste diretório, talvez não consiga acessar um arquivo específico se ele não terminar em .php. No entanto, o byte nulo envenenado pode contornar isso. E aí você coloca lá file /wd aqui e o byte nulo. Isso indica a aplicação web para descartar a extensão PHP esperada, permitindo que você recupere o arquivo PSWD.